A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também os amigos do Portal DBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 as lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a ACPAD, que traz o tema para nós: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E o comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Lição de número 11, com data para o dia 12 de março de 2023, traz o título O Avivamento e a Missão da Igreja. E a nossa leitura diária de terça-feira se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 20. Deus confirma a pregação do Evangelho com sinais e milagres. Vamos para a leitura do texto sagrado. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e versículo 20, que nos diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus amados irmãos, temos aqui dois pontos interessantes nesse texto. Temos aqui sinais que os seguiram e também fala dos milagres daqueles que pregavam a palavra de Deus. E que esses milagres, que esses sinais, meus amados irmãos, sigam também os crentes de hoje, que fazem parte de um crente avivado. Sinais realizados pelos discípulos verdadeiros, meus amados irmãos, confirmam que a mensagem do Evangelho é genuína, que o reino de Deus chegou à terra. Então, através desses sinais, desses milagres, confirma para nós, meus amados irmãos, o verdadeiro Evangelho genuíno, isso é um fato, e também que o reino de Deus chegou à terra. E esses são os sinais. Quais são os sinais que, quando fala desses sinais? Falar em novas línguas, expulsar demônios, curar os enfermos. E essas manifestações, meus amados irmãos, espirituais, devem continuar na igreja até a volta de Jesus. Então, como dizem algumas igrejas aí que comentam, que falam que os dons espirituais cessaram com os apóstolos, cessaram na igreja primitiva. Jamais. Elas continuam vivas e eficazes na vida do crente, daquele que é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ela não cessou, ela continua viva, ela continua eficaz na vida daqueles que servem e que seguem a Jesus Cristo. Conforme vemos também, meus amados irmãos, nas Escrituras, esses sinais que não foram limitados, ou seja, esses sinais não foram limitados, jamais, ao período que se seguiu a ascensão de Jesus. E finalizando, meus amados irmãos, esse meu comentário, a ausência desses sinais na igreja hoje não significa que Cristo falhou, ou seja, no cumprimento das suas promessas, jamais. A falta, conforme Jesus declara, está na vida dos seus seguidores, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 17 e versículo 17. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender esse texto, e quando Jesus aqui fala que ele apareceu, esse texto aqui fala da aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos, e fala após a sua ressurreição, que ele fala para os seus discípulos, e no versículo 15 é muito interessante também, que ele fala: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o 16 ele finaliza um ponto muito interessante, que quem crê for batizado, né? Ou seja, aquele que crê, ele vai ser batizado, salvo, mas quem não crê será condenado. Então esses sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome, ele fala, como nós falamos aqui, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, né? Então é interessante e é convincente e é atualíssimo esse ponto que nós acabamos de aprender aqui, meus irmãos.
que a Igreja de Jesus Cristo, ela deve e pode e continua a pregar o Evangelho até a vinda de Jesus Cristo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz parte do grande avivamento e também é uma missão da Igreja do Senhor aqui na terra. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.